Oi! O tema do vídeo de hoje é a influência perversa do capitalismo, do mercantilismo e de práticas como monopólio e cartel na prática do budismo. E esse nem é um vídeo sobre a monja Coen, a gente vai falar de budismo tibetano mesmo. Ai, ai, ai! Vou começar contando como metáfora para a gente ficar bem claro. Uma vez atendi uma pessoa, ele era psicólogo e tinha sido formado em PNL, Programação Neurolinguística. É uma série de cursos, tem relação com hipnose ericksoniana, formatação, enfim, essas coisas. E aí ele fez os cursos, o nível 1, 2, o Master, o Basic, ou sei lá, o enfim. E aí quando ele virou o Master of the Universe, ele começou a ministrar esses cursos. Porém, o curso que ele tinha feito originalmente não era aquele curso que tem o trademark, assim, que tinha a coisa oficial, o selo. Então, como isso funcionava meio que como um moinho de aquele que se forma como mestre agora tem que virar os discípulos e fazer uma coisa piramidal que aconteceu. Como o certificado, ele não podia emitir esse certificado oficial, internacional, aí ele estava perdendo clientes, estava com problema, apesar dele saber todo o conteúdo e ter ali a relação, ter aprendido diretamente. Isso está acontecendo em alguma maneira, uma tentativa de fazer isso acontecer no budismo tibetano e a gente vai dar bastante risada nesse vídeo. Hello, iluminados e iluminadas, a parte mais divertida de ter haters, e particularmente haters que fazem acusação, porque a mentira de um não corrobora a mentira do outro, né? Então, assim, são mentiras conflituosas, ou seja, ou pode ser uma coisa ou a outra, ou no caso, nenhuma das duas. Vamos ler essa mensagem. Vamos supor que apareça na sua cidade um lama ou monge que se diz formado em uma tradição tibetana monástica. Como verificar? Eu acho que o melhor modo é entrar em contato com a Tibet House Brasil. Ela é uma Tibet House diferente. Como ela, só existe a de Nova Delhi, na Índia. O que ambas têm de diferente? Não são representações cedidas para organizações. Elas são um braço direto da administração central tibetana. Entre parênteses, governo tibetano em exílio. A Tibet House Brasil é a melhor maneira de retirar esse tipo de dúvida falando sobre mim, querido. Então vamos lá. Tibet House Brasil, como você falou, é um braço do governo tibetano em exílio, esse governo bandido. Podemos entrar nisso em alguma outra ocasião, porém teve censo, teve cadastramento de monges e monjas. Os monges e monjas do budismo tibetano no Brasil estão cadastrados na Tibet House porque eu não recebi o convite. Não tem interesse também pagar mensalidade em Tibet House, enfim, para ser outorgado, né? Porque Buda era membro, né? O Dalai Lama é membro dessa Tibet House, o Panche Lama, enfim. Quem são os membros disso? Quem que tá ali no quadro? Qual que é a lista de coisas? E vocês querem, gente, é isso mesmo? Em 2023, a gente querer voltar para essa união de igreja e Estado? É isso? Então, assim, a Tibet House é um braço do governo tibetano. Então, assim, são eles que legitimizam quem que é do budismo tibetano e quem não é. Eu acho, inclusive, mandem e-mails para Tibet House, perguntem do amigo monge e me mandem os prints. Mas, assim, é isso. A gente quer entregar o controle da nossa razão, terceirizar, assim, para uma coisa, uma figura paterna. A Tibet House é a igreja-estado, é o registro civil. É isso que a gente quer? Em 2023, né, um governo bandido, se a gente olhar o que existe, existe uma tentativa de monopólio de trademark do budismo tibetano. Então, esses são os autorizados com carimbo de quê? Carimbo de Tibet House, de Tibet House Brasil, gente. Para minha iluminação, o que vai contar um Tibet House Brasil? Um carimbo de sua santidade Dalai Lama, né? Então, os lamas agora, as reencarnações, você precisam ser reconhecidos pelo Dalai Lama. E se o Dalai Lama não fizer o entronamento, né, você sabe que no Ocidente não tem penetração, então você precisa minimamente uma carta de reconhecimento do Dalai Lama. Aí você escreve um livro, você precisa do selo do Dalai Lama. E aí isso vai virando uma transação comercial e acontece o que? A gente tem, né, carta do Dalai Lama pro Osho, dizendo que o Osho, né, que é culpado de uma série de crimes, enfim, é um mestre iluminado que veio para elevar a consciência do mundo no século XXI. A gente tem o enfoste de sua santidade Dalai Lama endossando, dando palestra, fazendo carinho, enfim, posando com um terrorista de Tóquio, com, como chama? Aquele cara dos Estados Unidos, Ranieri, eu acho que era o nome dele, que marcava mulheres a ferro, tinha um culto de sexo, né? Recebeu $1 milhão, com vários tipos de criaturas e coisas assim, com mestres budistas, né? Tem aquele Sogyal Rinpoche, que a gente já falou sobre ele, que já visitou o Brasil, inclusive, só não foi preso porque morreu antes, porque, né, era um em série, ele cometia aquele crime contra mulheres em série, assim, serial. Então, é esse o carimbo que nós precisamos. Então, assim, vamos parar de pensar, vamos parar de ouvir, vamos partir para argumentos ad hominem, né? Vamos criticar as pessoas e vamos cobrar carimbos de governos bandidos, de uma coisa teocrata, autocrata,
isso? Que fim tiveram pessoas que são reconhecidas por essas organizações? Eu acho que esses conchavos são sempre na politicagem. Não existia isso no budismo tibetano até alguns dias atrás. Essa Tibet House, pouco tempo de instalação no Brasil, que eu saiba, não tem interesse. Eu via isso muito no budismo japonês, assim, nos últimos tempos. Sempre tive um olhar muito contra, assim, que é uma caneta canceladora do budismo alheio, do coleguinha. Eu acho que é isso que conta, né? Qual é o Dharma que é o melhor? Qual é o melhor Dharma? O melhor Dharma é o que a gente pratica. Você praticou, tá bom. Se foi no Mahayana, se foi no Theravada, se foi no Terra Pura, se foi no chinês, no japonês, enfim. Conquanto nós pratiquemos, nós estaremos bem. Contanto a gente alinhe a nossa conduta, os nossos pensamentos e procure se transformar numa pessoa melhor através dos nossos gestos, das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, esse é o Dharma que vale. Agora, o resto, se tem carimbo, se não tem carimbo, eu não tenho. Então, mas eu também, de verdade, eu poderia me cadastrar nesse negócio, mas eu não quero. Porque eu acho absolutamente irrelevante e inútil. Mais do que eu me cadastrar numa Tibet House, numa Tibet House Brasil, numa coisa assim, eu preferia descadastrar. Eu preferia, assim, eu escrever a carta e caçar. Eu queria caçar as licenças. Eu não queria licenciar e outorgar, assim, com poderes teocráticos, autocráticos, governamentais, professores reconhecidos e licenciados. Eu queria caçar a licença, assim, dos que estão ensinando, dos que estão enriquecendo em cima de venda e ensinamento, enfim. Essa é a mensagem de hoje, né? O que é o budismo que vale? O que vale é o que a gente pratica. Então, tem uma ordenação do budismo tibetano, de um mestre tibetano, do Tibete, enfim, not your business. Vocês não são polícia, esses haters acham que são polícia batendo no carro, né? Ai, você acelerou, você estava acima do limite de velocidade. Aí você pega e você tira o seu documento, você apresenta, fala assim, olha, meu nome é Monjo Fulano, eu nasci no dia tal, essa aqui é a minha carteira, esse daqui é o meu seguro, tal. Mas vocês não têm poder de polícia porque vocês nem monjos são, vocês são só umas pessoas aleatórias que acham, né, se deram grandes autoridades. Como esse governo bandido se achou em algum momento que se deu grandes autoridades, e poderíamos falar disso, mas não é um assunto que me interessa. Enfim, mandem perguntas. E é isso. Aí no Twitter às vezes perguntam, eu achei que o amigo Murcho era de mentira, mas eu comecei a assistir os vídeos e eu tô gostando. É isso aí, gente. Aí por que eu falei que as mentiras se desmentem? Porque, né, lá no discurso do Lama Padma-Santa, passando pano para sua santidade de 14º Dalai Lama, o Lama Padma-Santa fala, não, o Dalai Lama não aponta ninguém, ele não controla nada, ele dá uma passada de pano assim. E aí agora a gente tem um outro aqui falando, não, a Tibet House, que é iniciada pelo Dalai Lama, que é o braço do governo tibetano. Cada um puxa para um lado, mas, né, de verdade fica evidente para quem sabe abrir os olhos. Bracinho, inscreva, curte, compartilhe. Tchau, tchau.